Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod Essa, um programa que só traz assunto legal aí para vocês, que fala sobre marketing, publicidade, propaganda, enfim, negócios, inovação. Muito assunto legal aí para você desse outro lado. Estou aqui mais uma vez com a minha parceira de bancada, Andressa. Olá, pessoal, tudo bem? Aproveitem, se inscrevam no canal, ativem as notificações para acompanhar todos os episódios e muito conteúdo legal que vem pela frente. Com certeza. E eu não posso deixar de falar, gente, do nosso patrocinador, que, aliás, esse final de semana estarei lá no Hotel Hort, um hotel 5 estrelas em Campos de Jordão, que é uma delícia, o café da manhã. Se você vai com a criançada, dá para largar com os monitores durante o dia, tem fazendinha, tem atividade para todas as idades, casais que podem ir para curtir, né? Uma lua de mel, né? Reatar aí os bons momentos. E também dá para ir sozinho, tá, gente? Para descansar, tem spa, academia, piscina coberta, piscina aberta. Gente, só vão e me contem se vocês forem bem atendidos. Se não for, ó, vou dar um puxão de orelha no pessoal. Porque eu acho bem difícil, porque lá o atendimento é 10, tá bom? Além de um espaço excepcional para eventos, né? Então, para casamento. Acompanhem no Instagram, vocês vão ver cada casamento lindo que foi feito lá. Enfim, festas, podem ficar bem à vontade. Eu fiz meus 40 anos lá e não me arrependi, todos os meus convidados adoraram. Maravilha. Aproveitando, estamos aqui com o Maurício de Menezes, da John Deere, gerente de marketing, que vai contar um pouco mais aí sobre a trajetória profissional, muita novidade pela frente, e é um prazer estar com você aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Que bom. Muito feliz de estar com vocês aqui hoje. A gente também. A gente vai procurar saber mais desse mercado agro, né? Que aí é a força do Brasil, que movimenta aí muitas frentes. Mas antes disso, a gente quer saber a trajetória do Maurício, saber se ele começou no mundo do agronegócio, se ele já se interessou por marketing desde pequeno. Como que foi, Maurício? Você começou no marketing, teve essa paixão de falar: vou me formar e ser um marqueteiro da vida, ou não? Não. É uma história bem interessante por esse lado, porque eu acabei caindo aqui nessa área e me apaixonando um pouco mais pela questão do marketing, né? Então, eu tenho aí 24 anos, não é de idade, é de agro. De agro, olha, né? bastante tempo. 24 anos Nossa. de agro, né? É fácil de contar, porque eu comecei exatamente no ano 2000. Mas a minha conexão com o agro ela começa antes, né? Na verdade, eu nasci numa fazenda, lá no interior do Rio Grande do Sul. Né? Meu pai é funcionário até hoje dessa fazenda. Eu nasci lá dentro. Com o passar do tempo, a gente foi morar numa cidade do lado ali. Eu tenho uma irmã para a gente poder estudar, ter mais acesso a algumas coisas aí. E quando eu fiz mais ou menos 15 anos, eu arrumei uma maneira de voltar para a fazenda, porque eu adorava aquele mundo ali, né? Meu avô era agricultor. E eu voltei para lá para trabalhar nessa fazenda como faz tudo. Uhum. Compra peça, nota recado, fazia o que me mandavam por lá, né? Mas fui me apaixonando pelas máquinas, pela agricultura, pelo propósito da agricultura, né? E aí comecei a aprender as técnicas, comecei a aprender a trabalhar com os equipamentos. Nesse momento está chegando a agricultura de precisão no Brasil, os primeiros GPS, essas coisas, e como eu gosto muito dessa coisa de tecnologia, comecei a me aperfeiçoar naquele mundo ali, entender melhor como é que isso podia tornar a agricultura muito mais eficiente, né? Para no final do dia ajudar a produzir mais alimento, preservar mais o meio ambiente e tudo mais. A tecnologia tem esse ponto que ela toca muito forte no agronegócio, né? Fiquei aí uns 7 anos, e aí uma coisa curiosa, né? Eu tinha um sonho que era viajar de avião. Olha! E aí eu pensei, bom, se eu ficar aqui fazendo o que eu faço, eu nunca vou entrar num avião na minha vida, né? Então, fui procurar outros caminhos. Nesse meio tempo, eu me formei em administração de empresas, né? E que era um curso que dava para você estudar à noite e trabalhar de dia, né? Tinha essa coisa também, agronomia é um curso integral. E fui trabalhar num concessionário da John Deere. E eu fui justamente para John Deere porque nessa fazenda que eu trabalhava não tinha John Deere, tinha outras marcas. Eu queria conhecer essa marca verde, que é líder no mercado global, aí tinha coisas muito interessantes. Trabalhei algum tempo nessa marca, depois fui trabalhar num concorrente da John Deere de tecnologia, né, não de máquinas. Fiquei aí 2 anos cuidando de vendas e suporte ao cliente no estado do Rio Grande do Sul. E no ano de 2000
2011, eu sou convidado a trabalhar na John Deere marca, na fábrica, né, como a gente chama. E ali eu comecei como especialista em agricultura de precisão, que já era uma área dentro do marketing daí, né? Mais puxado para o lado do marketing estratégico e marketing tático, ou seja, entender mercado, entender o produto, analisar o cliente para poder dar insumo para criar novos produtos e para comunicar os produtos ou promover os produtos existentes da agricultura de precisão. Fiquei mais ou menos uns 4 anos ali como especialista para o Brasil. Aí depois eu me movi dentro do marketing ainda para a área de especialidade de colheita. Então fui ser especialista em colheitadeiras, colheita, todo o sistema de produção de colheita ali. E aí fico um ano ali, mais um tempo eu vou trabalhar aí sim, como gestor de uma equipe de marketing de pós-vendas da John Deere. Legal. Cuidando aí da parte mais de go-to-market, de produtos de pós-vendas. Depois passo a cuidar também da área de marketing tático para o Brasil, que aí sim não cuidava dos produtos de pós-vendas, cuidava dos produtos de agricultura de precisão ou das máquinas, né, produtos correntes, aí com uma equipe já de profissionais trabalhando comigo. E a John Deere faz uma grande reestruturação no ano 2020, uma reestruturação global. Né? Muito importante é quando a John Deere passa a se autodenominar não como uma empresa de máquinas, mas como uma empresa de tecnologia. Né? E aí são ajustadas várias coisas, a gente entra muito mais forte no agilismo, né? E a empresa diminui muitos layers, muitas camadas hierárquicas dentro. Então, uma empresa que tinha 13 camadas hierárquicas, ela fica com no máximo 7. Nossa, isso facilita muito, exatamente, né? A tomada de decisão. Do CEO sim. até o nível mais baixo, 7 níveis, né? Sim. Então, e nesse momento eu sou convidado a assumir aqui na América Latina a área de publicidade, propaganda e eventos. E esse time foi todo remodelado, a gente precisava construir uma área nova aqui na região, mais focada justamente nessa questão de, como que nós trabalhamos a comunicação, o marketing de uma empresa de tecnologia, né? Não mais uma empresa só de tratores, colheitadeiras, não mais uma empresa de ferros, né? Uma empresa de chips. Né? E aí a gente começou esse trabalho, aí já são quase 4 anos, trabalhando, montando equipe. A gente tem Hoje equipes... vocês têm quantas pessoas abaixo de Hoje você? a equipe total chega ao redor de 40 funcionários. Nossa, é bem grande. Isso só abaixo de você, né? Fora as outras frentes do marketing. As outras frentes do marketing aí é muito maior, né? Só que nessa parte de go-to-market, que a gente chama, isso passa de 150 pessoas, né? Então, especialistas de produto, especialistas de mercado e nós que ficamos ali na parte de comunicação. E aí a gente é responsável por toda a operação da John Deere do México para baixo, ou seja, América Latina. Então, tem a equipe que fica no México, lá que cuida desse grande mercado, que é muito particular. A gente tem uma equipe na Argentina, né, que também cuida ali da Argentina e um pouco da Hispanoamérica Sul. Né, e a equipe aqui do Brasil, que é onde está o maior negócio hoje da Deere dentro do nosso país aqui. Né? Então, legal, então isso significa que você andou bastante de avião. Aí eu comecei. A meta foi Chegou cumprida. Uma hora eu disse, não quero mais aeroporto, tá bom? Chega. Já estamos escolhendo as viagens que vamos fazer, né? Boa, Sim, verdade. isso é muito bom. E deixa eu tirar uma dúvida com você. Quais são os principais desafios que vocês encontram hoje? Porque hoje vocês se posicionam como tecnologia, né? Então, quais são os desafios que você tem para comunicação voltado para isso? Porque a gente fala com vários, eu falo vários Brasis, né? Em um só. Então, são várias culturas diferentes, né? Então, como que vocês atuam hoje com isso? Vamos lá. Hoje a grande desafio que a gente tem é fazer uso intenso de dados para ter uma eficiência muito melhor para comunicar. Uma, porque eu tenho que concorrer pela atenção do meu cliente, que ele é um cliente hoje que ele não está só na fazenda. Né? 70% mais ou menos dos agricultores do Brasil hoje vivem na cidade e vão para a fazenda. Então, ele já é um ser urbano. Né? E ali ele está olhando para tecnologias, ele está olhando para outras marcas de carro, marca de roupa. Ele viaja para fora do país, ele tem olhos para muitas coisas e o agro é uma delas. Então, eu tenho que ser muito eficiente em como que eu chamo atenção
não incomodo ele, não aborreço, né? E mostro para ele as oportunidades que ele tem junto com a nossa marca, né? E então hoje essa é uma das coisas que são maior foco, né? E historicamente o agro ele não estava tão avançado assim em técnicas de comunicação e técnicas de marketing. Então a gente está meio que se desafiando agora a dar esse passo, né? Que não é me comparar só com as empresas do agro, né? Me comparar com uma Samsung, uma Apple, um Mercado Livre, né? Que são empresas que já estão muito à frente aí nessa questão de como lidar com esse ambiente novo, né, conectado. E na parte de marketing, vocês também utilizam muito a tecnologia, como inteligência artificial, automação, né? Quais são as plataformas, os caminhos que vocês utilizam hoje para facilitar essa riqueza de dados que você comentou? Certo. A gente tem muitas fontes de dados, né? A gente começa a gerar dado para um produto do momento aonde ele é imaginado, né? A John Deere ela é muito focada no cliente, então o meu marketing 1.0, que a gente chama, ele fica analisando essas oportunidades futuras, tá olhando 20, 30 anos para frente, né? O que vai acontecer na agricultura e propondo soluções para esse produtor, que pode ser máquina, mas pode ser um serviço, pode ser um software, qualquer coisa, né? O meu marketing 2.0, ele desenvolve um produto, uma solução, né? E aí depois já começa a cair na nossa mão aqui do go-to-market, que é o marketing 3.0, que vai pegar esse produto e entender como vender. Então eu tenho informação desde a hora que se identificou a necessidade desse cliente. E eu preciso considerar tudo isso para poder, de fato, levar esse produto para o mercado. Então a John Deere, obviamente, acompanhando todo esse movimento de inteligência artificial, ela foi lá e desenvolveu sua própria ferramenta de inteligência artificial, óbvio, baseada nos chats GPTs ou, enfim, outras soluções que estão aparecendo por aí, mas que, além de acessar toda essa base de conhecimento global, ela também consegue acessar uma base que só nós temos acesso, que é a base de inteligência da John Deere, né? Que é uma empresa de quase 200 anos, né? E que tem uma liderança global nesse nosso mercado que não é à toa, é por se conectar com o cliente, entender o cliente, conhecer, né? E aí a gente usa essa inteligência artificial para definir algumas coisas, ou para nos ajudar a definir, né? A gente entende que a inteligência artificial não vem para tomar o lugar de ninguém. Ela vem para ser uma ferramenta, né? Quem vai se destacar é quem sabe usar melhor essa ferramenta, quem sabe fazer as perguntas certas, né? Então, ela nos ajuda a unir o mundo, o conhecimento do mundo com o conhecimento Deere, que é bastante vasto, as nossas bases de dados, de clientes, de operações e tudo mais, né? Para poder trazer aí algumas novas formas de olhar, né, o lançamento de um produto, a comunicação de um produto, o que dá mais certo, o que não dá, várias coisas, né? Então a gente já está conectado com isso também. Legal. E vocês têm trabalhado fortemente, eu sei que vocês têm uma referência muito boa, né, em projetos de sustentabilidade, um cuidado, né, com o meio ambiente. Se você puder contar, acho que é um momento bacana. A gente está passando aí, todo mundo sabe, né, por um momento sensível de muitas queimadas pelo Brasil todo. Aí São Paulo está sendo bem atingido, né? E eu acho que isso também acaba atrapalhando uma gestão de crise, né? Vamos colocar assim. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente, né? Porque acho que envolve todos esses tipos de assuntos. Claro. Né? O agro ele é muito sensivelmente relacionado a todo o tema global, né, ecológico, enfim, a gente faz muito parte desse ecossistema, né, depende dele, inclusive. E o tema de sustentabilidade é muito importante. Ele começa por um ponto que é produzir alimentos. Ou seja, até 2050, né, com essa história de nós sermos mais de 10 bilhões de habitantes no planeta, a gente precisa produzir mais alimento do que a gente já produziu até hoje naquele ano. Ou seja, nós temos que quase dobrar a quantidade de alimento que a gente produz. Sim. Né? Utilizando recursos finitos. Você não tem mais área de terra para você explorar. Você não pode mais utilizar a água como você bem entender. Né? Você tem que trabalhar descarte de resíduos de uma maneira muito responsável. Né? E o agronegócio, às vezes até por falta de conhecimento, as pessoas acham que ele é um grande vetor
de fazer isso ao contrário. Exato. E não é, né? Não tem como um produtor rural, e óbvio, sempre vai ter gente que faz coisa errada, e não é só no agro, mas não tem como um produtor rural que depende da natureza querer propositalmente fazer algo mal, o errado ali, porque ele sabe que isso em 1, 2 anos volta para ele. Então, o Brasil, o agricultor brasileiro hoje é o agricultor que mais preserva, né? Não tem nenhum agricultor no mundo aí que tenha área, por exemplo, 60% de toda a tua área preservada, tu não pode mexer. Né? Como se você comprasse um terreno para construir uma casa e você pudesse usar só 40% dele, porque os 60% você tem responsabilidade com o ecossistema e você não vai mexer ali. E a grande maioria do produtor, ele preserva, inclusive ele não tem acesso a certas coisas se ele não fizer isso. Né? Em outras áreas do Brasil isso é 20%, 30%, e no mundo você não encontra. Exato. Europa, Estados Unidos, preservação não é tema discutível. O negócio é produzir alimento onde der. Né? Então, a gente está muito preocupado com isso dentro do agro. A John Deere enxerga que só tem um caminho para isso, é usar tecnologia. Por exemplo, nós temos equipamentos hoje que, se você tiver uma área de preservação ambiental, ele não vai conseguir atuar naquela área. Né? O produtor vai lá e programa, olha, essas são minhas áreas que eu não posso aplicar defensivos, por exemplo, e a máquina não vai aplicar lá, mesmo que o operador entre lá e erre. Não vai conseguir. Né? Sistemas de segurança que permitem fazer, né? Sistemas inteligentes, por exemplo, de identificação de plantas daninhas. Né? Então, a máquina ela só vai aplicar o defensivo aonde ela enxergar que tem uma invasora. Que interessante. Que antigamente se aplicava em toda a área até onde não precisava. Então, isso reduz 90% o uso defensivo. Tecnologia, né? O uso de satélites, né? Economizar combustível, economizar aí, conseguir medir a questão de carbono para gerar créditos também. Então, nós geramos muito mais crédito. Então, tem outros mercados que compram do agro esse crédito porque não conseguem trabalhar isso de maneira tão sustentável quanto o agro. Né? Então, a tecnologia nos ajuda a ser mais sustentáveis. Né? E aí vem outro ponto, por exemplo, que é o ponto de combustíveis alternativos, né? Renováveis. Nós acabamos de lançar agora na Agritécnica, lá na Alemanha, e depois trouxemos para o AgriShow aqui no Brasil. E olha que interessante, o Brasil já passa a ser o principal mercado global do agro, um dos principais. Né? A gente trouxe o motor a etanol e o kit de conversão de motor diesel a etanol, né? Que é um combustível renovável. A nossa maior fonte aqui no Brasil é cana de açúcar, ou a gente trabalha com milho também, já tem algumas usinas. Então, você trabalha a partir de uma fonte renovável, você, ao utilizar esse combustível, você não agride a atmosfera, né? Então, é uma fonte muito mais sustentável de energia. Existem os elétricos também, óbvio, para equipamentos pequenos, menores, né? Que não demandam tanta autonomia, como um grande trator, que às vezes opera 24 horas por dia. Né? Então, a gente já está trabalhando também essas alternativas de equipamentos que têm um impacto muito pequeno ou quase inexistente no meio ambiente também. Né? Isso é muito bacana você falar, porque às vezes as pessoas têm essa impressão errada do agronegócio e é bacana passar esse lado positivo também, né? E uma dúvida que eu tenho hoje, a força de vendas de vocês ainda continua sendo nessas grandes feiras, como a AgriShow? Como que vocês enxergam isso? Ou teve algumas mudanças pós-pandemia? Vocês sentiram que abriram outros canais, né, para essa conversão, para esse possível lead? Como que funciona? Certeza. Nós não ficamos para trás dessa evolução que o mundo está passando de maneira geral. Né? O produtor rural brasileiro ele ainda valoriza muito o contato, o relacionamento. Né? Então, para isso, a gente tem nossa rede de concessionárias espalhada pelo Brasil. Né? A maior rede que existe hoje de equipamento agrícola é da John Deere, muito focada em uma das coisas que é mais importante para o produtor: relacionamento, número 1. Número 2, pós-vendas. Uma máquina parada ela custa muito caro. Então, o que ele mais valoriza hoje, as pesquisas mostram, qual é a qualidade do teu pós-vendas que você está entregando para o teu cliente. Então, essa é a primeira frente. As feiras continuam sendo muito importantes, principalmente por essa questão de relacionamento, né? E alguns lançamentos de máquinas,
Mas o que mais tem mudado nos últimos anos é a questão do digital, né? Então, o produtor rural brasileiro ele é digitalizado, né? Dentro daquilo que a gente já vinha falando antes dele ser um empresário que já é urbano, de certa forma, né? Mantém suas raízes, entende tudo, está muito fortemente conectado com a terra, mas é também conectado com as mudanças, né? Então, por exemplo, hoje redes sociais, para nós, são uma das mais importantes ferramentas para mostrar para o nosso cliente, para o nosso produtor, né, tudo que está acontecendo no agro, tudo que vem de novidade. Lançamentos. Exato, e para conectar com esse cliente também, aquele cliente que tem interesse de comprar uma máquina, às vezes ele não quer ir lá no concessionário, ele de maneira digital hoje ele consegue conversar com a gente, com o nosso concessionário, né? E a gente consegue também usar isso como um canal que está crescendo cada vez mais, né? O produtor brasileiro ele é um produtor jovem, né? Ele tem em média aí 40 anos de idade, né? Outros produtores rurais fora do Brasil já são pessoas mais de 60 anos de idade. Então, já não estão tão digitais. Você vê que, de novo, América Latina aqui, Brasil saindo na frente, né, se modernizando, buscando novas maneiras de conectar e de chamar a atenção desse cliente. Muito legal. E hoje você tem alguma campanha ou algum case que você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma experiência que você teve nesse âmbito digital, né? Ou de marketing como um todo, que você fala, nossa, foi um desafio, aprendi determinadas lições, mas foi um sucesso para minha carreira, para minha experiência dentro da John Deere? Nós estamos aprendendo muito aí nesses últimos 4 anos aí em coisas que funcionam e coisas que não funcionam, né? A gente tem implementado aí, historicamente, o marketing dentro do agronegócio ele estava muito agarrado a certas verdades que não estão baseadas em dados, né? Muito baseado naquele conhecimento empírico de quem está no campo, né? E você geralmente trabalhava com, sei lá, uma pessoa que está muito no campo e outra pessoa que nunca foi no campo, né? Imaginar uma agência, né? Uma coisa assim. E a gente tem mudado isso com o uso de dados, né? Uma pessoa que não tem dados, ela só tem uma opinião. Sim. Então, a gente está tentando firmar nossas ações baseada nisso, baseada muito em testes para aprender coisas. A gente está muito aberto a testar, errar, refazer. Então, a gente está fazendo testes, por exemplo, com influenciadores, né? O mercado agro está crescendo muito a presença de influenciadores, e são influenciadores que eles, em sua grande maioria, eles meio que nascem por acaso, né? Ele não fez um planejamento para se tornar um influenciador. Ele simplesmente começou a compartilhar o conteúdo diário dele lá, de como que ele toca a fazenda dele, como que ele trabalha com os equipamentos dele, começou a gerar conteúdo e, de repente, ele tinha lá 300 mil seguidores e ele não sabia muito bem onde é que aquilo ia dar, né? Geralmente as empresas chegavam para ele, olha, você é um influenciador. Eu sei, por quê? Não, olha só. Então, a gente também está aprendendo a lidar com isso e ver quanto que isso ajuda, como que ajuda e como que, eventualmente, não atrapalha, né, a tua estratégia de onde você quer chegar. Então, um exemplo aí que a gente tem utilizado, existem uns influenciadores lá no Mato Grosso, chamam os Pimentinhas, lá é uma família que eles têm um alcance incrível, assim, eles se comunicam muito bem com o agro, porque eles são agricultores, eles entendem o dia a dia do agro. Então, a gente utilizou eles aí para fazer uma campanha à la cupom de desconto. Sim. Isso não existia no agro, né? Pô, usa meu cupom, você vai ganhar lá 60 mil reais de desconto numa coletadeira, numa plantadeira, né? E a gente coletou muito dado, a gente aprendeu, a gente testou, a gente fez vendas através desse sistema, né? O agro está se digitalizando, estão entrando os e-commerces agora, o produtor rural brasileiro já compra muito pelo e-commerce, principalmente peça de reposição, insumos, né? A máquina ainda é uma coisa que uma coisa que a gente tem que quebrar ainda, né? A gente não compra carro online tanto assim. Sim, Não. Então a gente está chegando nisso. Recentemente agora a gente fez uma parceria onde a gente investiu muito, muito forte, que foi com o Michel Teló. Legal. Então a gente fez uma websérie com eles, né? A gente está entrando no 3º ano praticamente aí dessa parceria.
e a gente acabou envolvendo a família dele, porque eles são produtores rurais, né? Basicamente, eles lidavam com gado e aí eles queriam migrar para os grãos. E a gente contou essa história de uma maneira muito verdadeira, a gente não criou ela, né? A gente acabou pegando ele na primeira versão da série, ele foi conhecer tecnologias do agro, o que está acontecendo no agro. No segundo ano, a gente levou ele e a família dele para conhecer produtores rurais brasileiros, que a gente chama de smart farms, que são as fazendas inteligentes, né? Como que esses produtores estão utilizando a inteligência para produzir. E aí, meio que organicamente, eles disseram, puxa, é assim, nós temos que produzir grãos aqui na fazenda. E aí eles começaram, fizeram o primeiro ano de produtividade deles, com todo aqueles perrengues que tem, faltou chuva, depois sobrou chuva, né? Depois a máquina não se adaptou bem, teve que alterar a máquina para o que eles aprenderam muito, né, sobre esse mundo que é de plantar, que é diferente de produzir, de criar gado, né, de ser pecuarista. E o mais interessante, né, o Michel hoje ele mora no Rio de Janeiro. E justamente a possibilidade que a tecnologia traz para ele é que ele, estando no Rio de Janeiro, ele sabe tudo o que está acontecendo na fazenda dele lá no Mato Grosso do Sul, com o celular dele. Né? Isso chamou muito a atenção. Né? E isso vem muito de encontro com esse novo produtor rural. Eu tenho casos aí, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos um produtor, outro dia a gente foi conversar com ele é muito nosso parceiro, o Guilherme, e ele disse assim, sabe que normalmente você espera o produtor rural dizer assim, olha, eu atingi altas produtividades, eu estou acompanhando meu equipamento, né? E ele disse assim, uma coisa que a tecnologia está me proporcionando, agora que eu confio e sei utilizar ela, é que eu sou filho de agricultor, sou pai, e ele disse que até então ele nunca conseguia tirar férias tranquilo com a filha dele na praia. Porque geralmente no verão é quando você está no meio, no pico da safra do Brasil. Então você tem que estar na fazenda para poder acompanhar o que está acontecendo ali. Sim. E ele disse, meu pai nunca conseguia sair da fazenda. E eu consigo hoje tirar férias, curtir minhas férias, porque se acontecer algo de errado, eu vou receber um alerta no meu celular. Né? E eu não preciso ficar atento todo o tempo àquilo ali, porque eu vou ter a John Deere, os concessionários, que se a minha máquina dá um problema, eles mesmos identificam, eles mesmos vão lá resolver, ou eles me avisam se for algo mais grave, né? E então dessa parte eu posso ficar tranquilo, né? Então a tecnologia ela acaba também batendo nesse ponto que é de humanizar mais a operação agrícola e fazer com que aquele profissional também não tenha que ficar preso só ali a operação. Tem uma qualidade de vida, qualidade de vida. Nossa, Sim. muito interessante usar também influenciadores para isso, né? Mostrar. Que tem pertinência com o segmento e que mostra toda essa facilidade é muito bacana, né? Porque às vezes tem algumas possibilidades de dar erros, né? Ainda é um investimento nessas mídias que a gente coloca como mídia, que pode dar muito certo como pode dar muito errado. Mas acho que para o agro ainda é um mercado mais tímido, você vai em umas apostas que dificilmente vai dar errado. Né? Mas é uma crescente aí, muito grande. Sim. Exatamente. É muito bacana. Bom, a gente pode ir para o momento Pode essa, né? Eu acho que pode. Pode essa, então. A gente colocou, a gente coloca sempre uma semaninha antes, né, que vai vir um convidado, e aí os nossos telespectadores mandam perguntinhas aqui, e aí você sorteia para poder tirar. É pergunta simples, que provavelmente vai ser voltado para o seu segmento, nada demais. Nada. Que polêmico, comprometedor. Vamos lá. Quais os diferenciais dos maquinários John Deere? Uau! A gente falou bastante aqui sobre a questão da tecnologia, mas tem algum outro ponto que é importante ressaltar dos produtos da John Deere? O que a gente vê principalmente em relação ao mercado em geral de máquinas é que, como eu contei para vocês, desde a concepção da ideia de um produto até a entrega para o produtor, a maior qualidade, a maior ponto que a John Deere está sempre olhando é a qualidade. E como que isso pode resolver um problema para o nosso produtor. A John Deere ela nasceu, a gente fala, nós somos uma startup de quase 200 anos. Né? Ela nasceu com o seu John Deere, de fato, era uma pessoa, né? Nosso fundador, que ele entendeu que existia um problema no meio oeste americano, que os equipamentos que eles usavam lá, os arados, não funcionavam bem. Né? E ele começou a pesquisar uma solução que fosse específica para a situação no meio oeste americano para dar mais produtividade
naquela época estava sendo ampliado, né? Os Estados Unidos estavam entrando aí, aumentando suas fronteiras agrícolas, e ele desenvolveu esse arado especial que foi o primeiro produto da Deere. Né? E essa empresa cresceu absurdamente em cima desse produto, depois vieram outros e outros. Mas, na nossa essência, a gente sempre mantém isso, que é de resolver algum problema existente, não partir do produto para depois achar um problema para ele resolver. Né? Então, acaba que lá no final desse ciclo, a diferenciação é que aquele produto está adaptado ao produtor rural, a uma solução para ele. A gente faz exaustivos testes para garantir que aquilo ali não se torne um problema para o produtor. E hoje, eu posso dizer para vocês assim, que, sem sombra de dúvidas, nossa principal diferenciação no mercado é como a gente ajuda o produtor a utilizar aquele produto. Né? O nosso cliente, ele não é um alienígena, né? Ele é, assim como nós, ele recebe uma tecnologia. E se você quiser fazer uma analogia, quanto por cento nós utilizamos do nosso celular? Né? Da potencial que o nosso celular tem, as ferramentas. Todo dia alguém te surpreende com uma funcionalidade que você não sabia que tinha ali no teu celular, ou às vezes dentro de um aplicativo. Né? E nós trabalhamos muito forte nisso, de garantir que ele use 100% da tecnologia. Então, essas máquinas, a grande maioria delas estão conectadas, os dados são analisados, e o nosso concessionário consegue trazer para ele, olha, você está usando 60% da capacidade da tua máquina, vamos fazer um ajuste aqui e vamos usar 100% dela, né? E aí depois o pós-vendas, né? Que é a grande preocupação, porque às vezes máquina de uma cor, de outra cor, ela acaba no ferro sendo muito parecida. Sim. Né? Mas uma coisa que não pode acontecer é que, se você tem uma janela de plantio de 1 mês e você precisa plantar dentro daquele mês, você está lidando com um ser vivo, com uma planta, que ela responde conforme você trata ela, né? E você precisa fazer acontecer, você não pode ficar parado. Hoje nós conseguimos colocar uma peça em qualquer lugar do Brasil em 24 horas. Uau! Né? Que agilidade. Exatamente. Por quê? Para que essa máquina não fique parada, né? Então, eu diria que o diferencial dos nossos equipamentos está na qualidade do equipamento, mas o grande diferencial está no que a gente faz para que esse equipamento seja utilizado. Maravilha. Maravilhoso. Vamos mais uma perguntinha para a gente poder finalizar? Vamos sim. Vamos lá. Foi tranquilo, né? Ó. Sim. Vamos ver o que vem agora, se eu continuo dando sorte. Quando foi o primeiro como alcoólico, eu tô brincando. Foge completamente. Eu não lembro. Tem a ver com agro, Você né? perde a memória. A fabricação da bebida, mas... Vamos lá. Como você vê o papel da John Deere para a nova geração de agricultores com as tecnologias avançadas? Eu vejo uma grande oportunidade. Né? Historicamente, se dizia muito no passado, né? Olha, eu nasci no interior, eu escutei isso também. Se você não estudar, você vai ter que ficar aqui na fazenda. Né? Hoje a história é o contrário. Sim. Se você não estudar, você não pode ficar aqui na fazenda. Porque as coisas estão avançando tão rapidamente que aquilo ali é um negócio que precisa ser sustentável. Do ponto de vista ambiental, mas principalmente do ponto de vista econômico. Né? Então, hoje, o agronegócio ele é responsável por, de maneira geral, mais da metade do nosso PIB no Brasil, mais de 35% dos empregos. É o agronegócio que mantém hoje a balança do Brasil de importação e exportação, mantém ela positiva. Né? Nós somos o grande celeiro do mundo. O Brasil alimenta o mundo hoje, o maior exportador de soja, carne, grãos, enfim. Né? Então, as pessoas precisam começar a olhar para o agro como uma oportunidade de crescimento, de investimento. A nossa maior demanda hoje é por profissionais, por exemplo, de dados, entender tudo isso e transformar em solução. Então, tem oportunidade para quem é de TI, tem oportunidade para quem é de marketing. Nós precisamos melhorar muito. O agronegócio ele é visto, às vezes, como vilão por falta de uma comunicação eficiente, de mostrar que não é. Porque a gente do agro mesmo, a gente erra muito nisso. Né? A gente ainda não conseguiu achar uma fórmula de mostrar o bem que de certa forma, a gente está fazendo. Né? Então, tem oportunidade para qualquer área de desenvolvimento para se trabalhar. Né? Então, eu diria que hoje
pessoal precisa olhar mais para o agro como uma oportunidade, né? E trazendo alguns dados aqui, né? A gente está só no comecinho dessa caminhada, né? Se o Brasil é responsável por alimentar o mundo, e existem muitas oportunidades de melhorar ainda mais isso, né? Vou trazer um dado para vocês aqui. Hoje o agronegócio que produz grãos, né? A agricultura, como a gente chama, ela ocupa do território nacional hoje do Brasil 9% da área. E a gente tem pecuária com mais ou menos 20, 21% de área ocupada. Essa pecuária ela está se transformando em grãos, está se tornando uma pecuária menos extensiva, menos explorativa e mais eficiente. Então, você não precisa mais toda essa área para produzir a mesma coisa, de criar a mesma quantidade de gado. Sim. Você precisa de menos área, então a agricultura acaba avançando sobre essas áreas, né? O Brasil consegue, no mínimo, dobrar a área e quadruplicar a quantidade de alimento produzido sem derrubar nenhuma árvore. A gente não precisa avançar sobre a Amazônia, a gente não precisa avançar sobre ecossistemas. Isso é muito sério, isso é uma coisa que o produtor rural ele respeita muito. Ele entende que ele faz parte daquele ecossistema. Óbvio, algumas pessoas não respeitam isso, mas para essas pessoas o lugar delas está garantido aqui ou em outro lugar, né? Com certeza uma hora o hora preço chega. o preço é pago, né? É. Cedo ou tarde. Então, a gente obviamente tem que criar sistemas de proteção, mas o meu convite aqui é olhem para o agro, que tem aí uma grande oportunidade no Brasil, né? No mundo, mas principalmente aqui no Brasil, que tem muito potencial de crescimento ainda, né? Eu acho que fica até válido, Maurício, se você quiser até deixar para a gente finalizar uma dica para o pessoal ou quem está começando, de repente, olhar mais para o agro como oportunidade de trabalho, que eu acho que poucas pessoas ainda olham, ou vem uma coisa mais de família, como você, cresceu dentro de uma fazenda, mas às vezes alguém que é urbano está cansado dessa cidade poluída, cinzenta, e quer ir para a fazenda, gente, ó, aí, o Maurício falou que tem oportunidades, não é verdade? É isso aí, não tem muito mistério, né? O agro ele é tecnológico, ele é um ramo que tem grandes oportunidades, que tem um propósito muito importante, que é o propósito de alimentar, vestir, gerar energia para o mundo, né? E hoje as fazendas não estão mais naqueles rincões extremos, óbvio, ainda tem, mas você tem aqui Indaiatuba, Campinas, Ribeirão Preto, que estão no meio de áreas agrícolas, que são grandes cidades, né? E que você pode trabalhar com algo relacionado, porque tudo acaba se relacionando com aquilo ali. Uma empresa de contabilidade, uma empresa de marketing, uma agência de marketing, né? Uma prestadora de serviços, né? Tá toda conectada também a esse ecossistema. Então, existe aí uma grande oportunidade. Mas Maurício, eu não venho do agro, eu não estudei agro, não é sobre agro. A gente vai ter os profissionais do agro em si, mas todo o resto que orbita ali, ele trabalha com gente, é com pessoas, é com ser humano que a gente entende como é que ele funciona, como é que ele pensa, né? Como que a gente pensa, né? É sobre entrar nesse universo, botar um novo olhar e se juntar essa força de melhorar as coisas, de fazer a coisa certa, de trazer soluções para o mundo, porque não é só um negócio, é um propósito, né? Isso é muito bacana. Ficou aí a dica para todos vocês e vão estudar, entender um pouquinho mais depois dessa entrevista sobre as possibilidades, que eu acho que é um mercado que, graças a Deus, né, vem numa crescente sempre, né? Dificilmente acontece alguma coisa de negativo, então eu acho que é bem promissor para vocês que estão começando aí também, né? E eu acho que finalizamos então o podcast. Gostaríamos muito de agradecer a sua vinda aqui no nosso episódio. Volte novas vezes, com novidades, com lançamentos. E agradecer o pessoal que assistiu até aqui, o apoio da Libre Audiovisual também, que está aqui nos acompanhando com conteúdo excelente. A Interlight também, que é nosso outro patrocinador, que é aí especialista também, tem muita tecnologia, né, com LEDs de altíssima qualidade, enfim, tem um laboratório dentro da própria Interlight para oferecer a melhor qualidade em LEDs para vocês e com luminárias, gente, incríveis,
que é só carregar e deixar ela ali ó, horas para usar sem colocar na tomada. Desculpa, ela é sem fio e sem colocar na tomada. Vocês vão adorar. Entrem lá no site, tem cupom de desconto do Pod Essa, que vocês vão ficar encantados. E Obrigada, obrigado por terem pessoal. ficado até aqui. Obrigada, Maurício. E ó, volte sempre, tá bom? Obrigado a Adoramos vocês. o papo. Um beijo, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.